Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que tu esteja olhando esse episódio, vamos lá com mais um Café e Terraplanagem. Não esquecendo do Obruder, hoje com café novo, entregou ontem o nosso box de café, então café do Gil, mel, uva e frutas roxas. O Obruder tem uma assinatura, tu pode escolher 2, 4, 6 cafés, o tempo, né, e o prazo que tu quiser. Chega em grãos na porta da tua casa, foda, muito bom, melhor cafeteria de Porto Alegre, tá bom? Sigam lá o Obruder e é isso, vamos para mais um Café e Terraplanagem. Então tá galera, vamos lá, a gente chamou o cafezinho aqui, colocar para passar ele para responder a primeira pergunta. Muito boa pergunta, a gente tem muita vivência nisso. Eu comecei na terraplanagem, quem já viu os nossos vídeos anteriores e talvez saiba da história, né? Eu comecei trabalhando de administrativo numa empresa onde meu pai tinha outros sócios e depois de 3 anos eu e meu pai a gente tornou sócio. Então a gente nessa jornada teve essa relação, né, de sócio e pai e filho, teve várias coisas boas e que eu aprendi, mas teve uma dinâmica e um dia a dia difícil. Depois de algum tempo, a minha irmã hoje é formada em engenheira, mas quando ela começou, ela trabalhou um tempo com nós, eu já tive cunhados, já tive amigos, diversas situações dentro da empresa, assim. Eu tenho uma boa leitura disso, depois de todas essas coisas, e hoje até a gente está fazendo um movimento de entrada de 2 sócios na empresa, que são familiares, e o que eu aprendi e o que eu não tô errando dessa vez? Comunicação. E aquele velho ditado, o combinado não sai caro. Então, alinhar as expectativas, conversar, saber separar, ó, isso aqui é privado, isso aqui é familiar, e dentro da empresa tu vai ser cobrado pelo resultado. Então, só para explicar, nesse novo momento agora com a entrada dos novos sócios que são familiares, eu deixei muito alinhado o que é a empresa, para onde a gente quer ir, qual é a situação da empresa tá, como que a gente pode estar no momento, o que cada um vai fazer, e também ouvir bastante deles também. É isso, eu acho que eu não sou daquele que sou extremista e dizer, não tem. Sim, dá muita dor de cabeça. Se tu não souber separar as coisas, é ruim. Mas agora eu acho que se tu souber separar, souber conversar, saber se alinhar, comunicar, é uma vantagem. Querendo ou não, a gente precisa de pessoas de confiança, né? Que melhor do que familiares para ter confiança, né? Agora tu tem que ter a experiência, tem que ter a maturidade de saber separar as coisas. Eu falo por causa própria, mais novo eu não sabia separar. Não soube separar várias vezes, comuniquei errado várias vezes, mas eu acho que hoje de tanto errar, eu não vou dizer que eu não vou errar de novo, mas todos aqueles erros para trás eu tenho certeza que eu não vou repetir mais. E o principal, o meio de tudo isso é a comunicação e é alinhar o que tem que ser feito. Vamos lá, o cafezinho passou, a gente vai sentar no escritório para poder responder as outras perguntas. Vamos continuar aqui, mais uma pergunta. Boa. Não estando presente. Eu dizer, pô, man, que maluco. O que a gente faz assim? Eu, como tive uma experiência muito forte, né, de uma vivência de olhar pro ramo da terraplanagem de uma outra forma, mais como um operador, olha, porque meu pai foi operador a vida toda e depois tendo empresa, eu tinha essa visão. Depois, quando eu passar da empresa, eu também procurando conhecimento, né, procurando outros modelos de gestão e trazendo novidades, e foi uma das grandes antagonismos de ideias minha e do meu pai, eu entendi que tinha que se fazer... Tomar um cafezinho aqui. Eu entendi que tinha que se fazer uma gestão diferente, muito mais perto do que as grandes empresas fazem, né? Então, o que eu comecei a estabelecer? Controle de tudo, eu sei que já tá chato pra caralho falar isso, mas a gente controla tudo. Óbvio que alguma coisa pode passar, mas tenho certeza que 98% não passa. E em cima desses dados, a gente começou a olhar para indicadores, né? E desde da locação, né? Quando a máquina é para locação, e principalmente porque por muito tempo a nossa situação forte que nós tocávamos é loteamento, né? É o que a gente mais fez do início ao fim. Então, olhando para isso também, olhando para cada escopo, para cada atividade, prospectando os dados e analisando os dados. Óbvio que tu tem que estar presente, mas a tua presença não precisa ser física. A tua presença pode ser online, que nem a gente tem controle de muita coisa e tudo em grupo de WhatsApp. Então, eu tô sempre ali quando acontece alguma coisa. No final do dia tem que passar o que aconteceu, tem que colocar foto eventualmente. A gente fala pra equipe isso, né, pra eles saber. Claro que eu vou nas obras, mas não é aquela coisa tipo, tem que estar lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tal horário. Tem semana que eu vou todos os dias, mas não tem um horário fixo, né? Tem como controlar e dar resultado e super defendo. A empresa e a obra não pode depender da tua presença, então aí tu não pode ter mais de uma obra. E se tu não tiver mais de uma obra, me desculpe, tu tá bem ruim, tá bem ferrado, tem que ter mais obras. Então é isso, prospectar dados, analisar os dados, colocar metas, que nem agora a gente até fez um vídeo que tá no canal falando sobre meta e coisa, a gente tá nessa semana que eu tô gravando aqui, a gente tá numa semana importante que fecha a medição no dia 15, que é no domingo, e cara, e a gente viu que tava fora, muito pouco assim, mas tava fora da meta, porque choveu anteriormente, e a gente teve 2 dias da semana que a gente trabalhou até mais tarde, 2 horas a mais, amanhã, no caso que a gente vai gravar aqui, que eu tô gravando hoje, é numa sexta, a gente vai começar mais cedo, e pra cumprir a meta, e se a gente conseguir fazer tudo isso, a gente vai conseguir, se não cumprir, vai chegar muito perto, lembrando que a gente teve nesse
nesse período 10, 12 dias de chuvas. Mas mesmo assim a gente conseguiu. Por quê? Porque a gente sabe, a equipe sabe o que tem que fazer. É essa a resposta. Tu não tem que estar presente. Te diria que é uma das coisas principais a se fazer numa obra. Não ficar dependente de ti. Mais uma pergunta muito boa e é bom porque já aconteceu isso comigo e eu vou poder dar uma leitura, né? Eu vou contar um caso que até era pra ser lá no Obra Nua e Crua, né? Mas como é uma pergunta, vamos trazer pra cá. Faz um tempinho já, sei lá, uns 8 anos, eu acho. A gente prospectou um serviço, enviou a proposta, engenheiro, gerente de obras, nos chamaram e aí marcaram um almoço, reunião com o diretor da empresa. Bastante conhecido, assim, é uma empresa muito reconhecida no estado do Rio Grande do Sul. E a gente foi no almoço, o almoço foi super bom, conversando, deu uma perguntada sobre a empresa. Claro que a gente estava muito bem referendado, porque na época era uma obra no litoral do Rio Grande do Sul e a gente estava fazendo a maior obra do litoral do Rio Grande do Sul. A gente tinha uma prova social mais viva possível, né? Ela é do olhar e ver o que está acontecendo. Então a gente tinha essa situação e conversamos ali, foi super bom almoço e saímos fechado. Claro que pediu ali um chorinho de proposta, baixamos um pouco e pegou uma folha lá, pediu pro garçom lá, conseguiu uma folha e papel, escrevemos ali e ele, tá acertado esse valor e deu. Não que isso a gente ia usar, né, e nem tem como usar, né, um papel desse. Ficou acertado, beleza, vamos iniciar a obra daqui 10 dias. E ponto, passou 3, 4 dias, a gente em função da logística, e aí lá pelo 5º, 6º dia eu liguei pro engenheiro, e aí o engenheiro, não, deu um probleminha aqui, talvez não vai ser daqui 10 dias, e eu, cara, mas eu já organizei bastante coisa, tu pode me dar um feedback? Não, tá, vou te dar. Passou mais um dia, daí ele me ligou, olha só, aconteceu, e aí sim, a empresa que eles pelo menos disseram que deu mais desconto é uma empresa que era bem maior que a minha, assim, muito reconhecida no estado também. E aí ele, a empresa tal baixou tanto, não tem como baixar, e tipo assim, era 15%. E assim, não tinha como baixar, vamos corrigir. Até tinha, pensando a longo prazo no relacionamento, mas assim, eu era mais novo, mais impulsivo, eu fiquei muito puto com esse tipo de coisa e não quis baixar o preço. O cliente, então não tem o que fazer, eu falei, mas a gente trocou papel ali, tentei falar ainda, vocês, apertaram a mão, tudo, não, mas o diretor teve essa outra oportunidade aí e escolheu por essa. Eu acho que já tá meio que respondido a pergunta, né? Acontece muito e vai de ti. Se tu me perguntar, se fosse hoje, Lucas, trataria da mesma forma? Talvez eu poderia ser mais flexível, talvez eu me debruçasse mais no orçamento para ver. Eu não quis nem me debruçar, não quis baixar, não quis nada. Só, não vou baixar e deu. Talvez eu fosse um pouco mais flexível. Não diria que eu ia aceitar, mas eu poderia até contrapor, então, em vez de 15%, vou dar 5%, e tentar negociar. Mas como eu achei tão desproporcional, vamos usar essa palavra aqui, para não falar outra coisa, o que eles fizeram, eu não aceitei na época. Esse foi mais um Café e Terraplanagem. Continue seguindo o canal, ativando o sininho para vídeos novos, compartilhando para parceiros, para quem vocês achem que é interessante o conteúdo. Tá muito legal essa jornada aí, a gente está tendo bastante retorno, tá bom? Um grande abraço.